Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós falaremos sobre o sistema de revestimento primário, ou seja, a epiderme, e também todos os seus anexos. Falaremos também sobre o sistema fundamental. Então vamos observar um pouco, explorar um pouco esse slide número 1. Então olha só, as fotos aqui da esquerda, vocês estão vendo uma planta em crescimento primário e na parte inferior um caule já evidenciando o crescimento secundário. Então, os tecidos que falaremos dizem respeito à parte da planta que ainda está em crescimento primário. Nesse caso, o sistema de revestimento e o sistema fundamental. Olhando isso, fazendo um zoom nessas estruturas, olhando, a gente pode fotografar e aí estão as fotos do lado direito. Então, na parte superior é um tecido parenquimático, que faz parte do sistema fundamental, juntamente com esclerênquima e colênquima, que não estão nessa foto. Na direita inferior, essa que está em verde, são as células epidérmicas vistas frontalmente. Então, a gente fez um corte paradérmico. O que significa isso? Olhem para a minha mão. Digamos que a minha mão seja uma lâmina foliar, um limbo foliar. Corte paradérmico será nessa direção aqui, ó. Ou você destaca aquela pelezinha da folha, né, do limbo foliar. E aí a gente olha na microscopia e evidencia dessa forma. Então, 3 fotos aqui evidenciando, né, a superior do lado esquerdo e as duas do lado direito, evidenciando plantas em crescimento secundário. Em crescimento primário. Por que eu coloquei essa foto do crescimento secundário? Porque a epiderme, mais tarde, naqueles órgãos que terá o crescimento lateral, o crescimento secundário, ela será substituída pela periderme, mas que hoje a gente não vai falar. Então, aqui, o sistema de revestimento do corpo primário da planta. Então, essa erva aqui mostrando no slide 2 é a mesma do slide número 1. E aí, todo o corpo desse vegetal está sendo recoberto pela epiderme. Epi, que está em cima, derme, que significa a pele. E aí, aqui do lado esquerdo, a planta com crescimento secundário. Então, a epiderme, ela será substituída pela periderme. Só relembrando, a epiderme, ela provém da protoderme. Então, quais são as funções da epiderme? Então, aqui eu relacionei as principais funções. Olha só, as células epidérmicas, elas estão muito justapostas, muito próximas umas às outras. E isso favorece uma de suas principais funções, juntamente com o revestimento, que é evitar choques mecânicos, ou ao menos amortecer esse choque. Evita também a invasão de patógenos e a perda excessiva de água, por conta dessa organização justaposta e também por conta de uma película de substância graxa, que falaremos daqui a pouco, que há sobre as células epidérmicas. Como também das principais funções da epiderme, tem-se as trocas gasosas através dos estômatos. Então, a absorção de água e sais minerais que é dado por todo o corpo do vegetal, no caso daquelas plantas que estão submersas, ou seja, plantas aquáticas submersas, ou então pelos pelos radiculares, aqueles que estão nas raízes, como o próprio nome fala, e também através dos tricomas especiais como as escamas. E também a epiderme, ela atua ativamente na proteção contra a radiação solar, ou seja, ela consegue refletir os raios solares e evita, então, também a perda excessiva de água pelo vegetal. Então, tá aqui, olha, esse aqui é um esquema de um meristema caulinar, tá aqui, né, os primórdios foliares mostrando aqui pela seta, e a seta tá apontando exatamente por um tecido chamado protoderme, que falamos em nossa última aula. A protoderme dará origem à epiderme e também aos seus anexos. Essa epiderme, ela vai revestir toda a superfície do corpo primário da planta e que vai persistir durante toda a vida da planta com crescimento primário. Agora, enquanto as células epidérmicas, de novo aqui na a minha mão que vira célula, olha só. Olhando aqui as células epidérmicas, né? Então, lembra do crescimento, lembra das divisões anticlinais e periclinais? Então, anticlinal é quando vai acontecendo nesse sentido. Periclinal, quando vai acontecendo paralelamente, seja para o lado exterior do órgão, seja para o lado interior. Quando ocorre divisões anticlinais,
ocorre a formação da epiderme com uma única fileira, a gente chama de uniceriada, uma única camada de células. Quando a protoderme, além das divisões anticlinais, realizam também divisões periclinais, elas dão origem a uma epiderme multisseriada, ok? Que ocorre em algumas plantas, não são todas. A maioria delas pode-se dizer que tem a epiderme uniceriada. Então, tá aqui um esqueminha, né? Da raiz e do caule. Ambos têm protoderme. Em ambos esses órgãos e também na folha, né? Que tá aqui esquematizando no ápice desse caule. E ambos têm a protoderme que vai originar a epiderme. Vamos falar um pouquinho da parede celular. Isso aqui é um esquema, nesse slide. É um diagrama ilustrando a parede celular periclinal externa, ou seja, é a paralela voltada para o meio ambiente das células da epiderme foliar. Então, aqui é um esquema de folha, tá bom? O que está em branco aqui é a parede primária. Essa camadinha azul é uma camada de substâncias pépticas que vai interligar a parede da célula com uma substância de ácidos graxos que foram polimerizados, são lipídios complexos, e que vai formar uma camada lipídica chamada de cutina. Essa cutina ela pode estar dessa forma, ou ela pode estar formando uma camada separada. E aí a gente chama de cutícula. Então, você tem a cutina e você tem a cutícula. Além disso, um outro grupo de substâncias lipídicas compõe as ceras. Essas ceras podem estar depositadas entre a cutina, mas ela pode também estar presente na cutícula, que está apontando aí pela célula, pela seta. Então, aqui nessa outra foto, a gente pode verificar direito, né? Verificar melhor, aumentando a cera epicuticular. E essa substância graxa aqui, ela pode apresentar ornamentações. Então, a gente fala que é uma cutícula ornamentada, ok? Ela pode ou não ter lignina e ela pode ser também pluriestratificada, ok? Além disso, além da cutina, da cutícula e da cera, há outros compostos também, outros depósitos da parede celular, como óleos, resinas, sais sob a forma de cristais, como vocês estão visualizando na foto da direita superior. Todas essas estruturas, parecendo umas estrelinhas, são cristais e eles estão sobre a camada de cutícula. Acredita-se que esteja relacionado também relacionada à proteção, ou contra a invasão por patógenos, ou ainda para refração dos raios solares. Pode acontecer de ter a presença de antocianina nos vacúolos, eu tenho uma foto sobre isso, e pode apresentar também cloroplastos, ok? Nas plantas de sombra e também nas plantas aquáticas. Na foto de baixo, na inferior aqui, essa estrutura isolada aqui chama-se tricoma secretor. Como o próprio nome fala, ele pode secretar diferentes substâncias. E aí ele é considerado um anexo epidérmico, então tá aqui na epiderme. Esse é um corte paradérmico e essas estruturazinhas parecendo uns olhinhos ou umas bocas é que são os estômatos. Ambas são fotos de eletromicrografia de varredura. Aqui é uma cera ornamentada, tá? Quase que tampando o orifício do estômato, que a gente chama de ostíolo. E aí aqui, então, fazendo um resuminho do que eu falei. A epiderme, geralmente uma camada, mas há também a epiderme múltipla, que é mais de uma camada, e essa epiderme múltipla, ela é oriunda das divisões periclinais da protoderme. Há também, quando a gente olha um limbo foliar em corte transversal, quando a gente olha no microscópio, abaixo da epiderme pode ocorrer mais de uma camada de células, e aí você pode pensar que é uma epiderme múltipla, mas de repente não seja. Ela pode receber outro nome porque a origem é diferente. Então, quando essas células provêm das divisões periclinais da protoderme, ela é uma epiderme múltipla. Quando a origem dela é diferente, aí nós chamamos de hipoderme. Como que a gente vai saber disso? Só fazendo uma pesquisa de ontogênese. E aí, através da sucessão de cortes, a gente consegue descobrir de onde vem aquele tecido e aí a gente consegue saber, então,
se ela é uma hipoderme ou se ela é uma epiderme múltipla. Somente olhando ali, sem ter um conhecimento prévio sobre a planta ou sem fazer a ontogênese, não dá para saber, porque elas são morfologicamente quase que idênticas. Então, nós podemos chamar todas as células ordinárias da epiderme, todas as células comuns, a gente chama de células ordinárias ou de células comuns. Elas variam em forma, variam em tamanho, variam em arranjo, mas, em geral, elas são tabulares e, como eu falei, elas são muito justapostas, ou seja, não tem esses espaços intercelulares. Elas são células vivas, participam ativamente produzindo metabólitos secundários, há vacúolos, há cloroplastos, principalmente naquelas plantas de sombra e também nas plantas aquáticas, e elas podem armazenar produtos metabólicos. E, claro, se elas produzem substâncias, elas fazem troca também das substâncias que produzem. Então, é comum que haja plasmodesmos e campos primários de pontuação que nós estudamos quando falamos sobre as células, né, sobre célula vegetal. Então, tá aqui. Essa é uma foto mostrando a presença de pigmentos, nesse caso, a antocianina, mas as epidermes também pode produzir tanino, mucilagem, cristais e outros tipos de pigmentos também, não só esse ilustrado aqui no slide 12. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa e logo na sequência a gente continua falando sobre as células diferenciadas da epiderme.